planeta à beira do colapso. Um estudo internacional comprova que a Terra ultrapassou 7 de 8 limites para a vida segura. A ação humana já provocou danos irreversíveis ao meio ambiente. Uma crise sem precedentes que assusta os maiores especialistas do mundo. E hoje, a cidade inteira de São Paulo voltou a ficar em estado de atenção para alagamentos. Segundo a Defesa Civil, subiu para 18 o número de mortes por causa de chuvas no estado desde o início do verão. A CNN publicou que em algumas capitais as altas temperaturas poderiam gerar sensação térmica de 70 graus. Você já percebeu que hoje está quente? Já percebeu isso? Hoje. Ultimamente, a gente tem tido dias mais amenos, né? Frescos, principalmente por causa da chuva. E, inclusive, existe previsão de chuva. Mas hoje, parece que o tempo já mudou. Mudou ou não mudou? Bom, tem uma previsão de uma onda de calor para a nossa região. Uma onda de calor que vai atingir várias cidades do Brasil e vai atingir também a cidade de Uberlândia com temperaturas altíssimas. No Rio de Janeiro, sensação térmica de 50 graus e um drama. Quase 60 bairros estão sem água. A NASA identificou uma mancha 4 vezes maior que a Terra no Sol. O fenômeno é tão grande que os cientistas dizem ser possível ver o ponto negro a olho nu, desde que sejam usados óculos que bloqueiam raios nocivos para a visão. O fenômeno é preocupante porque manchas solares podem ser o sinal de uma explosão na estrela, que geram tempestades magnéticas. O fenômeno pode interferir em ondas de rádio e equipamentos eletrônicos. Uma fenda gigantesca de quase 800 mil quilômetros de largura se abriu recentemente na atmosfera do Sol, expelindo um jato de material solar em direção à Terra. A NASA, que identificou e fez imagens da mancha negra de 800 mil quilômetros, acredita que o pior já passou. Mas o fenômeno ainda é observado com atenção por causa do tamanho inédito. Os cientistas já sabiam que de tempos em tempos aparecem crateras no Sol, mas gigante como essa é a primeira vez. Autoridades da Argentina investigam o que fez um rio ficar vermelho de repente. Amostras da água foram coletadas e enviadas para análise, mas ainda não há uma conclusão. O deserto do Saara ficou alagado depois de tempestades raras. Um lago que estava seco havia 50 anos voltou a ficar cheio. Várias lagoas foram formadas em pontos do deserto, considerado uma das regiões mais áridas do mundo. A região recebe menos de 250 milímetros de chuva por ano e no fim de setembro essa média foi superada em apenas 2 dias. Gente, daí agora eu comprei essa bebidinha aqui e posso fazer o pagamento diretamente aqui usando apenas a palma da minha mão. Pronto, pagamento feito. Então, como você pagou? Olha, tem um aparelho que tira a biometria da mão. E já está cadastrada, já estou cadastrada. Já está cadastrada. Vamos ver como você vai pagar. Pega coisa. Agora, só a mão. Mostra se tem chip dentro. Tem chip, tem nada. Não, tem cartão. Só a mão. Aproxima. Foi. Nihao, até foto do meu marido. Agora, por que tanta gente se aglomerou assim? A resposta é que uma empresa de tecnologia está oferecendo uma boa recompensa para quem aceitar fazer o cadastro e deixar ali, registrado, a íris dos olhos. É uma estratégia que já atraiu quase 500 mil de pessoas em São Paulo. Muita gente estava mesmo animado com dinheiro extra, mas não tinha ideia do que estava fazendo ali na fila. E eu tô aqui nessa pela grana, né? Eu tenho uma empresa que está pagando para escanear a sua íris e criar um cadastro provando que você é um ser humano. Sou motorista de ônibus, daí tipo os passageiros entravam dentro falando que tinha uma loja que tava dando dinheiro de graça e tudo, e eu não acreditei. Aí comecei a passar e olhar as pessoas fila todo dia, aí vim curioso hoje pra me saber. Não é bem de graça, né? Vai ter que cadastrar eles no olho, né? Mas eles falaram pra que vão usar essa imagem da sua íris? Não, nem sei pra quê. Você não fica preocupado? Não. Por quê?
Porque eu quero é dinheiro. Lojas como essa têm se espalhado nos últimos 2 meses. Aqui, depois de fazer um cadastro em um aplicativo, você tem a íris do olho captada por essa câmera. Em troca, ganha criptomoedas criadas pela própria empresa, que podem ser convertidas em reais. Você não sabe o que eles vão fazer com a íris do seu olho. A Justiça da China condenou à prisão o cientista que criou os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo. O motivo, eles criaram bebês geneticamente modificados. Duelo de mísseis. O presidente russo ainda provocou os Estados Unidos, principais aliados dos ucranianos, a quem propôs um duelo de mísseis. Putin sugeriu que os norte-americanos escolham um alvo, posicionem o sistema de defesa e tentem interceptar o míssil hipersônico Oreshnik, que tem capacidade de carregar armas nucleares. Hoje direi uma verdade que está estampado na frente de muitas pessoas. Muitos podem ver circulando nas redes sociais sobre tal coisa que relacionado aos fins dos tempos, relacionado a Cristo Jesus. Mas muitos ignoram ou pouco se importam, não ligam, simplesmente ignoram e seguem suas vidas como se não fosse nada, como se não fosse importante a mensagem de Cristo, como se fosse insignificante as mensagens de Jesus, as mensagens de Cristo Jesus. Vejam o que está acontecendo. Muitos lugares são inundados com chuvas fortes que muitas vezes destrói as casas das pessoas. O sol está cada vez mais quente e muitos acham que simplesmente isso é porque é verão. É coincidência. Não existe coincidência. Vocês acham mesmo que tudo é coincidência? Guerras, rumores de guerras, tudo que Cristo Jesus falou está escrito na Bíblia e vocês acham que é coincidência? Direi uma verdade para vocês que está escrito em Apocalipse. Existe uma palavra que está escrito no capítulo 15, versículos 6 e 7, e fala sobre as taças cheias das últimas pragas que Deus derramará sobre toda a terra para julgar todos aqueles que simplesmente ficaram na grande tribulação. Está escrito, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos, e um dos animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Está escrito no versículo 8, versículo 9, e o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Isto mostra o que está por vir, o que irá acontecer durante a grande tribulação. O sol será ferido, e quando ser ferido o sol, grandes calores queimarão as pessoas. Muitas pessoas acham que isso é mentira, mas todos aqueles que ficarem aqui saberão que é verdade quando lerem a palavra. Saberão que o que está escrito é verdade. Então simplesmente os seus olhos serão abertos, ou as escamas dos seus olhos cairão, e vocês dirão: por que estou aqui? Por que não escutei aquelas palavras? Por que não guardei em meu coração as palavras de Cristo Jesus? Vocês dirão essas coisas. Muitos já viram as notícias dizendo que a NASA encontrou que há um buraco no Sol, que o Sol já foi ferido. Por que acha que o calor está simplesmente tão quente? Vocês vão dizer, isso é acontecimentos como o aquecimento global. Tudo o que está acontecendo é permissão de Deus? Acha mesmo que o mundo ainda está girando por causa dos homens? Acha que o mundo ainda está de pé, ainda que o mundo está todo mundo vivo e que a natureza ainda está vegetando
simplesmente porque os homens querem? Os homens já teriam se destruído, todos teriam se destruídos uns aos outros se Deus não tivesse no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, pois foi Ele quem criou. Deus é único, o único e verdadeiro, pois está escrito em Apocalipse, está escrito no capítulo 22, no versículo 13: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O que isso significa? Que ele é o Alfa, é o dominador sobre todas as coisas, ele é único, o Ômega, está no controle de tudo, o princípio, ele esteve no princípio, antes mesmo do mundo ser criado, ele existia e estará também no fim, quando tudo se cumprir, porque ele é Deus, ele é o único Deus verdadeiro. Existem outras palavras que vocês precisam ouvir para que possam escutar a verdade, para que vocês vejam o que está acontecendo no mundo, que isso tudo é verdade e que não é coincidência, pois não existem coincidências. Muitos podem ver que se está espalhando uma notícia na internet sobre muitas coisas, como as pessoas fazendo pagamento pela mão, aproximando simplesmente a mão direita sobre um scanner e simplesmente pagando, ou as pessoas escaneando a íris do olho para receber dinheiro. Acha mesmo que isso é coincidência? Está tudo sendo preparado, pois ele já está aqui. E você diz: quem está aqui? Aquele que está escrito na Bíblia, o iníquo, o homem do pecado, aquele que será usado, o Satanás, que simplesmente se fará como Deus, que perseguirá todos aqueles que servem a Deus. E muitos que seguirem este homem simplesmente serão condenados, irão diretamente para o inferno quando chegar o tempo do grande julgamento, do juízo final. Você diz para mim que eu estou inventando história. Você diz: ele está mentindo, ele está inventando uma história. Deve ter pesquisado na internet, escrevido um roteiro para simplesmente dizer essas coisas. Mas a verdade é que não existe roteiro, pois isso não é um filme, é a vida real. Uma vez morreu, já foi. E simplesmente para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Uma escolha. É você decidir de que lado estará. Ou será mesmo que alguém tem poder sobre a morte? Será que alguém já se ressuscitou? Será mesmo que alguém já se ressuscitou, podendo levantar outras pessoas dos mortos? O único que tem poder sobre os mortos, que tem capacidade para trazer de volta a vida às pessoas, é Cristo Jesus. É o Criador, o Deus Pai, o único que está escrito na Bíblia, que diz sobre ele, e não os homens. Os homens tentam criar coisas tentando ser semelhantes a Deus, mas nunca serão semelhantes a Deus, pois ele é único e sempre será único. Direi para você outras coisas que estão acontecendo, como a inteligência artificial que está se multiplicando de maneira extraordinária. Muitos robôs sendo criados por pessoas que simplesmente querem fazer uma criação, uma nova criação. Muitas pessoas estão fazendo modificações genéticas em seus próprios corpos, achando que podem ter poderes, achando que podem ser mais fortes. Mas você não percebeu ainda que isso tudo não é coincidência, porque está escrito em Isaías sobre a queda de Satanás, no capítulo 14, versículo 12 até o 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delibavas as nações, e dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei à banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Nesta palavra vemos que Satanás queria ser Deus, queria se parecer Deus e queria estar acima de Deus, ser semelhante, pois ele sabia que não podia ser igual e nem maior do que Deus, mas ele queria ser parecido com Deus. Mas existe o único Deus, mas o Deus desse século enganou a todo mundo. E como ele engana, ele enganará a muitos de uma maneira tão simples como enganou Eva no jardim. Está escrito em Gênesis, em capítulo 3, da seguinte maneira: a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, disse a mulher à serpente: do fruto
fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então ambos foram os olhos abertos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela vibração do dia, e se escondeu Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Você vai dizer, o que significa isto com os tempos atuais? O que significa, assim como está escrito, que diz que a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Assim é o diabo, ele é como uma serpente, porque se haver uma brecha, a serpente pode entrar. Assim é o diabo, quando percebe que há uma brecha em sua vida para simplesmente destruir você, ele vai entrar, ele vai destruir você, porque é uma serpente astuta, e a serpente se rasteja e não faz barulho. O diabo não tem pressa, ele espera o momento certo para atacar. Assim como a serpente, assim também como outros animais, como uma onça ou um tigre, eles esperam o momento em que sua presa está totalmente desprotegida, está totalmente desligada das coisas que está acontecendo ao seu redor, não se preocupando e não vigiando, e simplesmente o animal vai lá e ataca, que é Satanás, que é este animal. Então simplesmente ele destrói a pessoa. Assim foi Eva. Eva simplesmente estava passeando pelo jardim, percebeu o fruto nas árvores, mas viu um que Deus disse para ela não comer. Satanás estava esperando ela no momento em que ela olhou para a árvore que Deus disse para não comer, e o momento certo que ele queria aconteceu, e simplesmente enganou a mulher, dizendo mentiras para ela e colocando verdades, misturando tudo para simplesmente a enganar, para fazer a mulher cair, para fazer ela e todos caírem. Assim é o diabo nos dias de hoje, fazendo a mesma coisa. Vocês não viram as notícias que passaram na televisão, nas redes sociais, sobre um scanner que escaneia os olhos, a íris do olho? Por que acha que isso está acontecendo? Nunca aconteceu, nunca ninguém escaneou a íris do olho. E muitas pessoas foram lá para pegar um pouquinho de dinheiro. Para pegar dinheiro? É assim que o diabo consegue ganhar a sua confiança. Ele diz, vamos jogar dinheiro para essas pessoas, como se estivesse jogando milho para as galinhas. Então simplesmente as galinhas vêm e querem mais milho. Assim, quando ele traz um pouquinho de dinheiro, ele tira para que as pessoas desejem mais e mais, como uma droga, como um vício, como simplesmente que a pessoa não consegue parar. Muitos já escanearam o olho da íris nesse negócio que hoje em dia inventaram para simplesmente enganar as pessoas do mundo. Mas a verdade é que sabendo você a verdade que está escrito na Bíblia, será que o que você vai fazer? Será que quando retornar novamente, alguém disser para você que você tem que colocar um chipzinho na sua mão, ou simplesmente escanear o outro olho, ou marcar a sua mão, simplesmente você vai aceitar? Porque está escrito na Bíblia, em Apocalipse, de algo que vai acontecer depois do arrebatamento, depois que a igreja então acabar subindo para se encontrar com Cristo Jesus. Está escrito da seguinte maneira, está escrito no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16 em diante, e faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E está escrito também no versículo 9 em diante, seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e também receber o sinal na testa ou na mão,
tal também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoraram a besta e sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Vocês já viram uma notícia que diz que uma menina em outro país pagou simplesmente aproximando a mão? Isso já acontece em outros países, como também irá acontecer no futuro, quando a igreja subir e simplesmente o anticristo estiver dominando tudo. Ele colocará esse sistema e simplesmente as pessoas terão que aceitar a marca dele, aceitar a marca na mão direita ou na testa, e as pessoas acharão que é normal, assim como fizeram com a íris do olho. Escanearam o olho como se não fosse nada, escanearam o olho por um trocado, por um dinheiro, e assim também farão naquele dia, farão a mesma coisa. Mas o que está escrito no versículo 11 é: e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Está vendo? Aqueles, pois, que aceitarem este sinal, ou que simplesmente acharem que tudo é normal, achando que tudo é simplesmente moda, achando que a marca da besta, depois que a igreja for arrebatada, será algo benéfico, algo bom para elas, pois receberão dinheiro ou receberão benefícios. Acha mesmo que isso é coincidência? Está escrito, as palavras têm fundamentos. Se vocês não percebem ou pouco se importam com as palavras que estão escritas, simplesmente isso irá acontecer com todos aqueles que aceitarem a marca. O fumo sobe para todo o sempre. Porque o fumo sobe para todo o sempre? Você vai me perguntar, por que todos aqueles que simplesmente adorarem a besta e todos aqueles que aceitarem a marca simplesmente estão com Satanás? E se estão com Satanás, estão contra Deus, e se estão contra Deus, não têm parte com Deus, e todos aqueles que não têm parte com Deus serão lançados no lago de fogo. Vocês não percebem também? A tecnologia está avançando cada vez mais rápido, e está escrito uma palavra em Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O que está acontecendo? Olha só o que já temos. Olha só o que tem neste mundo já. Tem carros que são tecnológicos, carros que têm IA, inteligência artificial, foguetes, satélites, muito mais. Vê a tecnologia que está diante de sua mão. Veja essa tecnologia e se pergunta, será que isso existia simplesmente antes de Cristo? Será que isso existia no momento em que Cristo Jesus veio à Terra e morreu por nós? Será que existia essas coisas? Será que existia bombas nucleares a ponto de destruir uma nação inteira? Vocês não veem? Se Deus não está no controle, quem está? Porque se fosse assim, o mundo já teria sido destruído, porque diante de tudo o que vocês veem, bombas, guerras, tudo isto, se você pensar bem, saberá que as pessoas se destruiriam umas às outras por causa da ganância, porque muitos são gananciosos e muitos só pensam em si mesmo, porque acham mesmo que eles não usam essas bombas para destruir todos ou simplesmente fazer guerra uns com os outros, porque Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é único, Ele é o Alfa, o princípio e o fim. E Ele está dando tempo para algumas pessoas voltarem para Cristo. Tudo está preparado. As trombetas já estão nas mãos dos anjos e está tudo preparado. Só há uma coisa a fazer. Se vocês querem ser guardados naquele dia e simplesmente
não sofrerem com a ira de Deus, pois Deus derramará a sua ira sobre a terra, e todo aquele que ficar simplesmente estará recebendo a ira junto com todos aqueles que desagradaram a Deus, porque muitos correm de uma parte para a outra, procurando serem melhores que os outros, procurando serem ricos, procurando serem milionários, mas não procuram ser salvos. Mas você mesmo, que está ouvindo esta mensagem, qual decisão você vai escolher? Você fará como eles? Fará como a multidão? Seguirá a multidão? Seguirá em direção ao abismo? Ou seguirá em direção a Cristo, para fazer a vontade de Deus, para ser guardado naquele dia, para estar como Noé, pois Noé estava em uma geração perversa. Deus disse para Noé construir uma arca. Noé assim fez, obedecendo a palavra de Deus. Assim Deus também deixou para nós essa decisão de tomarmos. Jesus Cristo disse para nós vigiar e estar preparado, mas o que muitos fazem? Poucos se importam e seguem suas vidas, mas a verdade é que você que está ouvindo essa mensagem deve tomar uma decisão. Ou você escolhe Cristo, ou escolhe ficar aqui, simplesmente para sofrer com a ira de Deus. Pois acha mesmo que esse mundo não será julgado? Olha só o que as pessoas fazem: matam profetas, matam crianças, matam muitas pessoas, e acham mesmo que essas palavras passarão? Pois está escrito na Bíblia. Está escrito em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E essas são as palavras de Deus. Acha mesmo que a palavra de Deus passará? Acha mesmo que simplesmente será como um nada? Porque tudo o que aconteceu no passado já se cumpriu. E acha mesmo o que está escrito aqui diante dos seus olhos também não será cumprido? Se você acha que não será cumprido, você é um tolo. E se é um tolo, está sendo como os demais, está sendo como a multidão que está caminhando para o inferno. Mas se você é como aquelas virgens prudentes, que simplesmente deixaram suas lamparinas cheias com azeite para se encontrar com o esposo, você será daquele que simplesmente subirá naquele dia e estará junto com todos os seus irmãos. Então, qual decisão você vai escolher? Ser prudente e fazer o certo? Vigiar e estar preparado para o dia e para a hora? Ou fará que nem a multidão? Seguirá a multidão que está indo em direção ao abismo? Porque se você não acredita nessas palavras, no que você acredita? Será que você acredita em Deus? Se você não acredita em Deus, no que você acredita? Acredita no que está diante dos seus olhos? Então busque informação em saber quem criou o mundo. Está escrito na Bíblia. É Deus. Quem criou a água? É Deus. Quem fez os montes? É Deus. Tudo aponta para Deus. Então não venha me dizer que simplesmente Deus não existe. Porque se você estiver ignorando esta palavra, dizendo que Deus não existe, você estará fazendo como a multidão. E quem é a multidão? A multidão que está seguindo em direção ao abismo. E qual o destino para aqueles que estão e irão para o abismo? O destino para aqueles que vão para o abismo é condenação eterna. É como se estivesse dizendo: aqueles que são salvos estarão com Deus. Salvos estarão com Deus. E aqueles que não são salvos, aqueles que estão condenados, não estarão com Deus e estarão em sofrimento eterno. Muitos vão dizer que essa palavra é dura. Muitos vão dizer: nossa, essa palavra é muito dura, machuca. Mas o que você busca? É massagem para o seu ego? Ou a verdade que vai te levar para o céu? Porque a verdade liberta, pois é melhor escutar a verdade e se encontrar com Jesus do que ouvir mentiras que o diabo inventou e ir para o inferno. Deixo essas palavras para vocês, para que vocês possam entender no que está acontecendo. Vejam, procurem ler. Se vocês não acreditam na palavra de Deus e no que eu estou dizendo, no que vocês acreditarão? Então pegue a sua Bíblia e veja, leia e compare no que está acontecendo com o mundo e verás que é verdade. Pois aqueles que guardarem a palavra de Deus em seus corações estarão com Cristo Jesus naquele dia, ceiando com Deus, e estarão na grande morada de Deus. Então deixo essas palavras para vocês, não para que vocês simplesmente fiquem desgarrados como ovelhas indo
para o abismo, mas para que vocês conheçam Cristo Jesus. Deixo essas palavras para vocês, para que vocês possam entender. E compartilhe com todos, pois esta plataforma pode querer derrubar o vídeo, mas se vocês compartilharem, nada impedirá os planos de Deus. Deixo essa mensagem para vocês e agradeço a todos que ouviram até aqui. Graças dou. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.